A Gaviões não é a Pablo Vittar, mas dessa vez eles foram longe demais. Oi galera, meu nome é Rafael Máximo e eu sei que vocês já sabem que esse aqui é o meu canal, Rafael com PH Positivo. Vai falar, não é não, entrei aqui sem saber o que era. Mas eu faço questão de lembrar a todos vocês, eu também não vou me cansar de pedir pra vocês se inscreverem no canal, dar aquele like, aquele joinha, ativar o sino. E outras coisas mais. Fernando, que história é essa de que o diabo venceu Jesus? Você tá sabendo dessa história? Que o diabo venceu Jesus? Jesus. Testando Jesus. Sim, assisti. E aí, o que você achou? Jesus humilha Satanás. Jesus humilha Satanás, oh my, oh yeah. Jesus humilha Satanás, oh my, oh yeah. Gente, não sei se vocês sabem do que eu tô falando, mas eu estou falando sim da comissão de frente da Gaviões da Fiel, que trouxe esse ano para a Avenida uma luta entre Jesus e o diabo. E surpreendentemente, ao contrário do que todo mundo achou que ia acontecer, quem vencia a luta era o diabo. Olha a comissão de frente aí. Belíssima comissão de frente, coreografada pelo Edgar Júnior. Edgar Júnior tem 32 anos, está no segundo ano na Gaviões da Fiel. Ele começou dançando na comissão de frente da Escola de Samba Camisa Verde e Branco no ano 2000. Ele ficou por 2 anos. Fala um pouquinho do samba, Celso, que a gente acabou de ouvir. Pois é, não é uma temeridade você falar assim, é um... Aí que começou todo o inferno, literalmente, na cabeça da galera da Gaviões da Fiel. Gente, eu não sou corintiano, nem nunca torci pra Gaviões. E assim, foi muito louco a Gaviões trazer essa comissão de frente, porque, claro, eles sabiam que ia criar todo esse burburinho nas redes sociais e principalmente nas redes gospel. E a Gaviões foi muito audaciosa em fazer esse tipo de comissão de frente. Quando eu vi pela primeira vez o vídeo e os comentários e tal, eu realmente achei, não achei agressivo, mas eu fiquei um pouquinho assustado. E eu falei, nossa, que loucura, né? Então eu comecei a pensar, qual foi o objetivo deles exatamente em mostrar essa luta e principalmente colocar o diabo como vitorioso. E no começo eu pensei, vai dar um rolê isso aí, não vai ser legal e, poxa, como assim, você põe lá Jesus perdendo pro diabo? Jesus é soberano, Deus é soberano. E então eu entrei numa reflexão profunda, meio que numa paranoia naquilo, tipo, no quarto do hotel e nos momentos que eu tava quieto, eu fiquei com aquilo matutando na minha cabeça, eu fiquei meio doidão sobre o tema. Apesar das comparações que eu vou fazer estarem no âmbito religioso, até porque eu vou usar 2 personagens bíblicos, né, Jesus e o diabo, eu quero que na verdade vocês peguem isso e apliquem não apenas no âmbito religioso, mas no humano, de nós, seres humanos. Se você é ateu, por exemplo, você não precisa usar a figura de Jesus e do diabo. É apenas uma forma antagônica de colocar o bem e o mal. Então aplica para você o bem e o mal. Não precisa, se você não quiser relacionar Jesus ao bem e o diabo ao mal, ok, mas você tem que saber que, independente de religião e de forças ocultas ou não ocultas, etc e tal, há a existência do bem e do mal na essência humana. Então, aplica isso aí pra você, se você é religioso ou não. Eu, Rafael, quando eu penso em Jesus, pelo meu ensinamento cristão, pelo meu background cristão, eu associo a uma pessoa da paz, a uma pessoa boa, a uma pessoa do amor, a uma pessoa misericordiosa, a uma pessoa que principalmente distribuiu amor ao próximo, que teve compaixão pelo próximo. É essa figura que eu tenho de Jesus. E quando eu penso no diabo, eu associo diretamente ao Bolsonaro, ao mal. E eu acho que todo mundo, né? A gente foi criado assim a associar o diabo ao mal, às coisas negativas. Se você que é cristão se incomodar um pouquinho com esse meu vídeo, a gente tem um alerta aí. Principalmente se você se incomodar com a palavra diabo, eu tô citando a palavra diabo aqui no vídeo, provavelmente é sinal que você tem um diabo aí dentro de você que você precisa exorcizar. Então, eu espero que no final desse vídeo você tire de dentro de você esse diabo que tá oculto aí, às vezes você nem sabe que tá, às vezes a gente nem sabe, tem coisas que tá dentro da gente, às vezes que a gente
nem sabe que tá dentro da gente. Por exemplo, eu nem sabia que eu tinha um coração até um dia desse. E agora eu sei que eu tenho um coração. Então, assim, às vezes a gente precisa eliminar algumas coisas das nossas vidas e do nosso organismo. Fazer um detox. Faça um detox religioso, entendeu? Então, se você se sentir incomodado, você tem duas opções. Ou você para de assistir agora, ou você continua, vai até o final, que você vai entender aí o rolê e aonde a gente vai parar com isso aqui tudo, tá bom? Quando eu vi aquela situação, né, de diabo derrotando Jesus, eu entrei naquela paranoia e comecei a levar pra minha perspectiva pessoal, pra minha vida. Eu percebi que o diabo venceu Jesus na minha vida quando eu larguei tudo, religiosamente falando, Deus, Jesus e tal, por causa das baboseiras que eu tava escutando na igreja que eu frequentava. Talvez a igreja que você frequente, você não escute baboseiras, porque a gente não sabe exatamente qual é a igreja certa. Mas a igreja que eu frequentava, eu escutei muita baboseira e ali eu fiquei emputecido com tudo. E eu liguei diretamente Deus, Jesus à igreja, ou seja, eu liguei Deus, Jesus aos homens, aquelas pessoas que estavam pregando ali na frente. E foi aí que eu deixei o diabo, por exemplo, vencer Jesus. Ele ainda tá vencendo um pouquinho, porque eu tô um pouco resistente a acreditar nas coisas e tal, mas que eu vou trabalhar e vai dar certo, galera, tá? Um passinho à frente já. Importante a gente acreditar em alguma coisa. Depois ainda, matutando lá, eu percebi que eu, por exemplo, deixei o diabo também vencer Jesus quando eu deixei de falar com os meus pais durante as eleições. E aquele momento, realmente, o diabo venceu Jesus na minha vida. Naquele momento eu deixei ele vencer Jesus na minha vida. Só que eu já vim com uma espadona de São Jorge, assim, ó, sai daqui, capeta. Então, depois de levar pra minha perspectiva pessoal, eu resolvi ir mais vasto nesse universo, nessa reflexão de em que momentos o diabo venceu Jesus. E o triste de tudo isso é que eu cheguei à conclusão que sim, galera, o diabo ele tem vencido Jesus cada vez mais frequente. A gente tem permitido isso acontecer. Essa semana, por exemplo, essa última semana de carnaval, o diabo ele venceu Jesus quando a gente permitiu que inúmeras mulheres fossem espancadas e até mortas, muitas pedindo, aclamando socorro, e a gente deixou essas mulheres nas mãos. Algumas semanas atrás, algumas pessoas debocharam, fizeram comentários odiosos, horrendos, a respeito da morte de uma criança de 7 anos que morreu de meningite. E naquele momento, quando essas pessoas fizeram esse comentário, elas deixaram mais uma vez que o diabo vencesse Jesus. Não só não respeitaram a inocência de uma criança que não teve uma infância, como também de alguém que não tinha nada a ver com política. Quando digo alguém, eu digo a criança em si. As pessoas se deixaram ficar cegas pelo abismo da política e simplesmente trataram a morte dessa criança como algo extremamente banal. Esqueceram o amor paternal, maternal, esqueceram de se colocar no lugar de quem estava sofrendo pela morte da criança e também de se colocar no lugar, poxa, poderia ser meu filho, poderia ser meu sobrinho, e fizeram dessa morte um verdadeiro escárnio, uma carne de infâmia. O diabo venceu Jesus quando muitas pessoas alegaram a morte do menino Arthur como um castigo de Deus ao avô dele, que durante o governo dele apoiou governos como o da Venezuela, por exemplo, que hoje deixam inúmeras crianças morrerem de fome. Sim, as pessoas fizeram essa comparação. O diabo venceu Jesus quando dentro de uma igreja, lugar que quando eu frequentava, eu lembro muito bem que o principal objetivo das pessoas ali era fazerem as outras aceitarem Jesus, fizeram esse tipo de gesto aqui, ó. Ali o diabo não só venceu Jesus, como ele foi literalmente aceito dentro da igreja. O diabo tem vencido e atingido até brutalmente os mais inocentes que estão nessa terra, que são os animaizinhos. Porque nem por eles a gente está tendo compaixão. E até com eles o diabo tem vencido Jesus. Quando a gente criou, e quando eu falo a gente, eu englobo todo mundo. Eu, inclusive, que eu me lembro, quem é de direita, quem é de esquerda, todos os lados. Quando a gente criou fake news para degrenir, sujar a imagem de uma outra pessoa, o diabo também venceu Jesus. Ah, se não venceu, porque o tanto de gente que foi atingida por isso, eu não falo só pessoas que estão lá no alto escalão, pessoas famosas, políticos famosos, não. Pessoas, tipo, simples, igual a gente. Não falo só das eleições, não. Tantas fake news que a gente cria, às vezes, pra poder sabotar o outro. Então, quando a gente faz isso, com certeza, o diabo também, ele tá vencendo Jesus aí nessa batalha. Aqui são poucos momentos que eu listei pra vocês de exatamente quando o diabo venceu Jesus. Claro que temos vários Jesus vencendo o diabo, mas o mais consolador seria a gente ver mais batalhas em que Jesus vencesse o diabo.
Então, assim, o que eu quero lançar aqui hoje pra vocês, inclusive o que eu estou lançando pra mim, que eu vou lançar pra mim diariamente, é que a gente faça uma reflexão agora, hoje, no dia de hoje, no momento pra você. Se você colocar na balança ali, quem tá vencendo mais? É o diabo ou é Jesus? Então pega o seu dia de hoje, faz um resumão das suas atitudes, dos seus atos que você fez, o que você deixou de fazer, inclusive, algumas vezes, e vê quem venceu hoje, se foi o diabo ou se foi Jesus, tá bom? E tenta fazer isso diariamente, faz um resumo da sua vida e no final você vai saber a resposta aí. Beijo, até mais.